Olá pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre as funções exponenciais, umas funções bem importantes para a gente representar fenômenos de crescimento, crescimento populacional, meia-vida de substâncias radioativas, usa-se muito em matemática financeira, bem, em vários momentos na matemática é conhecida como uma função básica dentro da matemática, e existem várias formas da gente denotar essa função. Então, a função exponencial é uma função que vai ter a seguinte cara, ó, é a que multiplica b elevado a x. Tem outras formas de você escrever isso. Tem pessoas que vão colocar o x multiplicado por uma constante, mas o importante é que a variável, o x, numa função exponencial, ela sempre está no expoente. E isso dá, inclusive, origem ao nome dessa expressão. Essa aqui é uma função, e é uma função que leva elementos do conjunto dos números reais ao conjunto dos números reais, porque você coloca de entrada nos valores de x números e recebe de saída números também. Então a gente coloca isso daqui. Esses valores que aparecem nas funções exponenciais, o a e o b, são números reais, lembre-se disso também, né? Algumas restrições em funções exponenciais primeiro, o a não pode ser zero. Por que ele não pode ser zero? Porque imagina só a função a igual a zero. O que a gente aconteceria? A gente ficaria com a função f de x igual a zero. F de x igual a zero não é a função exponencial, muito pelo contrário, é a função constante. Então, a primeira restrição é que esse multiplicador não pode ser zero, né? Outra curiosidade é que o valor de b ele tem que ser sempre maior do que zero. E o b tem que ser sempre diferente de 1. Então vamos ver primeiro ó, que o b não pode ser 1. Porque isso me gera a função f de x igual a. Por que só a? Porque 1 elevado a x é igual a 1. Então você fica com esse valor que está aí. De forma equivalente, a gente não pode ter b... quer dizer, a gente só pode ter b maior do que zero, para você gerar as funções exponenciais. Então essas são as restrições. Então, alguns exemplos de funções exponenciais que acabam aparecendo. Ó. Por exemplo, a função do tipo f de x igual a 2 vezes 3 elevado a x. É uma função exponencial. Ou, por exemplo, a função g de x igual a 3, que multiplica meio de x. Também é uma função exponencial. Assim como a gente pode citar outros casos quaisquer, assim, a função 4, que multiplica 1/3 elevado a x, por exemplo, também é uma função exponencial. Ou ainda a função i de x, a 4 elevado a x, também é uma função exponencial. A função h, você pode ficar pensando milhões, vários números. O importante é você não colocar, sempre você colocar dentro dessa restrição que você está vendo. Então, existem vários casos de funções exponenciais. Um outro qualquer aqui, 5 elevado a x, por exemplo. São funções exponenciais, então. Agora, essas funções exponenciais, elas têm diferentes comportamentos. E a gente observa isso quando a gente faz os gráficos. Então, eu vou fazer aqui para vocês o gráfico de uma função, para você entender. Ó, como que fica a função exponencial mais simples de todas, que é a função 2 elevado a x. Quando a gente vai desenhar o gráfico de uma função, a estratégia mais simples é você desenhar uma tabela com os valores de x e f de x. Alguns valores de x e f de x. Se você está tratando de uma reta, 2 valores são suficientes. Mas a curva da função exponencial não é uma reta. Então, você substitui alguns valores. Eu posso substituir o zero, por exemplo, que eu vou obter 2 elevado a zero. Isso é igual a 1. Eu posso substituir o 1, que dá 2 elevado à primeira. Isso é igual a 2. Eu posso substituir o 2, que me dá 2 elevado ao quadrado. Isso é o 4. Mas eu também posso substituir outros números, como o número menos 1. Menos 1 daria 2 elevado a menos 1. E como eu tenho potência negativa, é a mesma coisa que 1 sobre 2. Ou eu posso substituir menos 2. Ele me dá 2 elevado a menos 2. Que isso é menos 1 sobre 2 ao quadrado. Ou menos 1/4. E eu posso substituir outros pontos para ver o comportamento dessa função. Posso substituir o 3, por exemplo, se você ainda não estiver confortável. Ó,
O 3 dá 2 ao cubo, que é 8. E o menos 3, por exemplo, que dá 2 elevado a menos 3, que dá 1/8. Então são alguns valores que a gente coloca para a gente entender como que o gráfico se comporta. Perceba que cada um desses valores geram pontos pares cartesianos dentro do gráfico. Ó. Esse ponto aqui é o ponto 0 em x, 1 em y. Esse outro é o ponto 1 em x, 2 em y. Esse aqui, 2, 4. Esse aqui é o ponto menos 1, meio. Esse outro aqui é o ponto menos 2, menos 1/4. Depois o ponto 3/8, 3/8. E finalmente o ponto menos 3, 1/8. Esses pontos podem ser adicionados no gráfico para a gente entender como ele vai funcionar. Para isso eu vou chamar esse ponto aqui de A. Opa, se a caneta permitir. Esse aqui é o ponto A. B, C, D, E, F e G. E colocar isso tudo aqui num gráfico. Vamos fazer isso? Ó. Por coincidência, ó, se você olhar os resultados, você vai perceber que a imagem, quer dizer, o resultado da função exponencial não deu negativo. Deu frações. Opa, aqui é positivo, me perdoe. Deu frações, mas sempre positivo. Todos os casos positivo. Nunca dá negativo. Então, essa função exponencial, o resultado dela é sempre positiva. Uma curiosidade da função exponencial. Outra coisa é que a gente precisa colocar os pontos. E esses meus pontinhos do caderno até me ajudam. Ó, porque o ponto 0, ele vale 1. Então, aqui é o ponto A. Depois, no ponto 1, ele vale 2. Aqui é o ponto B. Depois, no ponto 2, ele vale 4. Aqui é o ponto C. Aqui é o ponto C. Depois, o ponto D é menos 1 e meio, que é mais ou menos aqui, ponto D. O E é menos 2 e 1/4, então vai ficar mais ou menos aqui. O ponto F é 3 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aqui, ponto F. E o ponto G, menos 3 e 1/8, que dá mais ou menos aqui, que é o ponto G. Eu já consigo ver, talvez você precise colocar mais pontos, como que fica o comportamento da função exponencial. Ela é uma curva que faz mais ou menos isso daqui. É uma curva que tem uma assíntota horizontal, porque ele nunca vai passar para baixo do zero, e é uma função que ela é crescente. Observe que nesse caso específico, a função ela é crescente, ela está aumentando os valores à medida que eu aumento os valores de x correspondentes. Interessante, né? Então a gente consegue traçar gráfico da função exponencial e observar nesse caso que essa função ela é uma função crescente. Será que é sempre que uma função exponencial será crescente? Não é o que acontece. Vamos olhar para título de curiosidade. O que acontece quando eu traço a função f de x igual a meio elevado a x, que a gente já viu se trata de uma função exponencial. Se eu quiser montar o gráfico, faço uma tabela, já que a gente ainda não conhece outra forma de montar, e eu coloco os valores de x e de f de x. Posso começar colocando os mesmos valores para x, ó, 0, 1, 2, 3, e os mesmos valores para negativo, menos 1, menos 2 e menos 3. Olha que legal, para 0 vai dar meio elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Para o 1 vai me dar meio, meio elevado a 1, que é o próprio meio. Meio elevado ao quadrado dá 1/4, e meio elevado ao cubo dá 1/8. Quando eu substituo menos 1, eu obtenho ó, meio elevado a menos 1, que me obriga a mudar o sentido da base. A potência fica com um sinal inverso e inverte a fração. Mesma coisa aqui, quando eu faço meio elevado a menos 2, é a mesma coisa que 2 ao quadrado, 4. E quando eu faço meio elevado a menos 3, isso é a mesma coisa que 2 ao cubo, 8. Esses valores eu vou colocar num gráfico assim como eu fiz anteriormente. O ponto A vai ser o ponto 0, 1. O ponto B agora vai ser o ponto 1, meio. O ponto C, o ponto 2, 1/4. O ponto D, o ponto 3, 1/8. Aí o ponto E será o ponto menos 1, 2. O ponto F, o ponto menos 2 e 4. E o ponto G, tá bem apagadinho, né? Mas vai ser o ponto menos 3 e 8. Vamos colocar isso tudo num gráfico para ver o que a gente observa agora? Então, quando eu faço um gráfico dessa função,
colocando o eixo x, o eixo y, eu consigo pôr cada um desses pontos. Então vamos colocar alguns deles lá. Ó. O ponto A é o ponto 0, 1. O ponto B é o ponto 1 meio. O ponto C, 1, 1 quarto. O ponto D, 3, 1 oitavo. O ponto E, menos 1 e 2. O ponto F, menos 2 e 4. O ponto G, menos 3 e 8. Essa é a função exponencial agora, que eu acabei de encontrar. Ela fica mais ou menos dessa forma aqui, ó. O que eu observo em relação ao anterior? Essa função, se eu for acompanhando, sempre lendo da esquerda para a direita, eu percebo que ela é uma função decrescente. O que começa a me levar a crer que existem funções exponenciais que são decrescentes e outras que são crescentes, como é o caso que está aqui. O que será que diferencia uma função crescente de uma função decrescente? É o valor de A, é o valor da potência, que eu chamei de B ali, né? Então, olha só, vamos classificar, para você entender. Ó. Uma função exponencial qualquer, ela é do tipo A vezes B elevado a x. E suponha A maior que zero, tá? Quando que a função será crescente? Então ela será crescente, terá um gráfico parecido com esse daqui, ó. Quando a função fizer isso, ó. Essa é uma função crescente. Isso só acontece quando B é maior do que 1. Ou seja, quando a base da potência é maior que 1. Se eu colocar 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, função será crescente. Agora, se eu colocar um valor menor do que 1, lembrando que ele nunca pode ser negativo, porque você não vai gerar função crescente, a função exponencial, eu tenho isso, ó. B entre 0 e 1. Aí, nesse caso, eu terei a função decrescente. Então, eu consigo classificar a função crescente da função exponencial decrescente. Para a gente fazer essa demonstração, uma das estratégias é usar a derivação, para você analisar quando que a função ela é crescente. Então, quando eu derivo, ó, eu obtenho o seguinte resultado. Isso para quem está mais avançado nos cursos. A derivada da função exponencial, que indica a taxa de variação, ela é A vezes B elevado a x. Que será maior que zero quando B for maior que 1. O que indica, então, qual que é a consequência da derivação. E da ideia de crescente. Então tá aí a noção do que é uma função exponencial. Em outro vídeo eu vou fazer alguns exercícios para a gente identificar melhor, em alguns desafios, o que é uma função crescente exponencial e uma função decrescente. Ficou aí? Ótimo. Comenta aí se você chegou até o final do vídeo. Um abraço e tchau, tchau.